Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Jones e nesse exercício a gente vai falar um pouco mais sobre probabilidade com análise combinatória. Esse é mais um problema dessa série de probabilidade com análise combinatória que eu tenho trazido aí para vocês nessa semana. Esse problema está escrito assim: em uma empresa trabalham 5 arquitetos e 7 engenheiros. Para analisar um projeto, serão escolhidos 5 profissionais, sendo pelo menos um arquiteto e um engenheiro. Qual a probabilidade de a comissão formada ter 2 engenheiros ou 2 arquitetos? Bom, essa questão não é muito simples, mas é uma questão bem interessante, tá? Então, ela diz o seguinte, primeiro: serão escolhidos aqui, serão escolhidos 5 profissionais. Agora, nessa escolha dos 5 profissionais, é preciso que a gente entenda que haverá pelo menos, um arquiteto e um engenheiro. Então, não vai ser uma escolha aleatória, quer dizer, nessa escolha tem que ter pelo menos um arquiteto e um engenheiro. O que é que eu desejo que aconteça aqui? Eu desejo que nessa comissão tenha 2 engenheiros, ou 2 arquitetos. Então, tem aquilo que eu desejo que aconteça e tem aquilo que o problema está se propondo a formar. Vamos pensar então nessas coisas da seguinte forma: o que é que eu poderia ter aqui? As possibilidades, tá? O total de casos possíveis. Eu poderia ter um arquiteto somente, 4 engenheiros, porque são 5 profissionais que vão ser formados. Então, nos casos possíveis, eu poderia ter um arquiteto e 4 engenheiros, 2 arquitetos e 3 engenheiros, 3 arquitetos e só 2 engenheiros, ou eu poderia ter aqui, em último caso, 4 arquitetos e apenas um engenheiro. Bom, eu tenho também aqui uma situação que se fala de comissão, Comissão é praticamente um sinônimo de combinação. Isso quer dizer que eu devo ter uma combinação, mas a gente pode entender isso da seguinte forma. Vamos supor que uma comissão ela seria formada por 5 pessoas. Vamos dizer aqui que essas pessoas são a Ana, por exemplo, o Beto, o Carlos, a Daniela e a Elisa. Vamos supor que esses são os 5 profissionais que foram escolhidos. E aí, uma forma de a gente pensar a comissão é que não vai fazer diferença se a gente trocar a ordem deles aqui, Então, se a troca de posição da Ana, do Beto, do Carlos, da Daniela, da Elisa não faz diferença para o problema, eu tenho uma situação de combinação. É muito importante que você entenda isso. Sempre que eu tenho uma situação que é uma situação de combinação, eu posso trocar a ordem dos elementos e trocando a ordem dos elementos, trocando os elementos de posição, eu não crio um resultado diferente. Por isso que eu tenho uma combinação ou uma comissão, tá bom? Quais são então os meus resultados aqui? Vamos pensar nisso. Como eu quero escolher um arquiteto só nessa primeira opção aqui, então eu teria 5 para escolher um. Então aqui eu teria uma combinação de 5 para escolher um. E para escolher os 4 engenheiros, eu teria 7 para escolher 4. Então eu teria exatamente uma combinação de 7 para escolher 4. Nessa próxima aqui, o que eu tenho? Eu tenho 2 arquitetos, então seriam 5 para escolher 2. E para escolher 3 engenheiros, eu teria 7 para escolher 3. Na próxima aqui, eu quero escolher 3 arquitetos. Então, para escolher os 3 arquitetos, eu teria 5 para escolher 3. E para escolher os 2 engenheiros, eu teria 7 para escolher 2. E nessa última opção, eu quero escolher 4 arquitetos. Então, poderia ser 5 para escolher 4. E um engenheiro só seria 7 para escolher 1, tá bom? Aqui então eu tenho combinações, a gente vai calcular essas combinações, mas aí antes de eu calcular essas combinações, vamos lembrar alguns resultados que vão ser importantes aqui para nós, para que nós não precisemos calcular todas elas.
Primeiro resultado importante quando eu tenho combinação é o seguinte: sempre que eu tenho um n para escolher 0, eu não tenho isso aqui, tá? Mas sempre que eu tenho um n para escolher 0, o resultado dá 1. É muito importante que você saiba dessas coisas, porque quando você precisa, você não vai fazer conta, você tem um resultado. Quando eu tenho também um n para escolher 1, esse resultado também é um resultado fácil. Isso daqui dá n, tá bom? Então, sempre que eu tiver um n para escolher 1, o resultado dá n. Se eu tiver um n para escolher n, esse resultado também deve ser simples. Eu não tenho esse resultado aqui, mas se eu tiver um n para escolher n, o resultado disso sempre dá 1. Se eu também tiver um n para escolher n menos 1, tá bom? Às vezes eu tenho um n e quero escolher n menos 1. Esse resultado é outro resultado que é fundamental. Esse resultado sempre vai dar n. Então é muito importante que a gente saiba esses 4 resultados, eles vão ajudar um pouco aqui. Além disso, é importante que a gente entenda outra coisa quando a gente fala das combinações ou dos binomiais, né, como eu representei ali. Sempre que eu tenho um n para escolher p, esse n para escolher p ele vai ser igual a um n para escolher k, por exemplo. Eu tenho 2 binomiais iguais, é isso que eu quero que vocês percebam. Quando? Primeiro, quando o n for igual em cima e também o p for igual ao k. Mas e se o p não for igual ao k? Eu posso ter esses binomiais iguais se o p mais o k for igual a n. O que é que isso significa? Significa, por exemplo, que se eu tiver o binomial de 5 para escolher 2, como eu tenho, e o binomial de 5 para escolher 3, como eu tenho, esses binomiais eles são iguais. Por quê? Porque 3 mais 2 aqui, ó, na parte de baixo, que a gente chama de denominador mesmo do binomial. Então, isso daqui dá 5. Então, como a soma dos dois de baixo dá o de cima, esse resultado é igual. Tá bom? A mesma coisa, quando eu tiver 7 para escolher 4 e 7 para escolher 3, esse resultado é igual. Por quê? Porque a soma dos de baixo dá o de cima. Então, esses resultados são importantes. Se você não sabe, aí é muito importante entender isso, né? Um binomial ou uma combinação, tá? Uma combinação de n para escolher p, que a gente pode representar assim, ou que a gente pode representar assim, ou ainda na forma de binomial, um n para escolher p. Isso daqui tem como resultado n fatorial dividido por p fatorial e por n menos p fatorial. É assim que eu calculo uma combinação, né, de n para escolher p. Vamos então calcular essas duas aqui. Então, a combinação de 5 para escolher 2 ou a de 5 para escolher 3, aí vai dar no mesmo. É 5 fatorial dividido por 2 fatorial. E 5 menos 2 vai dar 3, né? Então, 3 fatorial. Faço então essa conta. Como que eu faço isso? Eu fatorio o número maior, que é o 5, até ele chegar no que está mais próximo dele. Então, eu faço 5 vezes 4 vezes o próximo ali é o 3, então eu paro no 3. E eu vou conseguir simplificar esse 3 de cima com esse 3 aqui embaixo. O 2 eu calculo. 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Que vai dar 2. Cancela então esse 3 de cima com esse 3 de baixo. E nós vamos ter 5 vezes 4, 20. Dividido por 2 vai dar 10. Então, isso daqui dá 10. Tanto um como o outro. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Então, eu tenho 7 fatorial no numerador. E no denominador o 4, que é o p, 4 fatorial. E 7 menos 4 dá 3, 3 fatorial. Fazendo as contas aqui, eu vou decompor esse 7 até ele chegar no 4, que é o que está mais próximo. Então, 7 vezes 6, e aí eu vou chegar agora no 4. Quando você é experiente, você não faz isso, né? Você já cancela aqui algumas coisas. E o 3, né? Eu cheguei aqui no 4, e o 3 vai dar 3 vezes 2 vezes 1. Esse é o resultado de 3 fatorial. Eu posso cancelar esse 4 fatorial de cima com esse 4 fatorial aqui embaixo. E posso cancelar, ó, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, com esse 6 aqui em cima. E aí o meu resultado é o que sobrou ali. 7 vezes 5 dá 35.
Bom, além desses resultados, vamos calcular o binomial de 7 para escolher 2 ou a combinação de 7 para escolher 2. Isso daqui vai dar 7 fatorial dividido por 2 fatorial. E 7 menos 2 é 5, né? 5 fatorial aqui. Você desenvolve o 7, ou fatoria o 7. 7 vezes 6 vezes 5. Chegou aqui no 5. E 2 vezes 1, né? Você sabe que dá 2. Cancela então esse 5 fatorial de cima com o de baixo. 7 vezes 6 é 42. Você vai dividir então 42 por 2. E o resultado disso é 21. Vamos voltar então para o nosso cálculo e chegar tanto no total de resultados favoráveis como no total de resultados possíveis. Vamos dar uma olhada. Aqui então eu tenho o seguinte, olha só. 5 para escolher 1, como eu mostrei aqui, né? N para escolher 1 dá N. Então eu não preciso calcular 5 para escolher 1. Vou deixar aqui a igualdade para isso aqui ficar mais bonitinho. Vamos ter o seguinte. 5 para escolher 1 dá 5, né? Que é N para escolher 1 dá N. E 7 para escolher 4, nós calculamos, dá 35. 5 vezes 35 dá 175. 5 para escolher 2, nós calculamos, dá 10. E 7 para escolher 3, nós vimos que tem o mesmo valor de 7 para escolher 4, então dá 35. 35 vezes 10 é 350. 5 para escolher 3, nós também calculamos, né, o mesmo valor de 5 para escolher 2, dá 10. E 7 para escolher 2, nós vimos que dá 21. Então, 21 vezes 10, isso dá 210. E nessa última, eu tenho 5 para escolher 4. Bom, 5 para escolher 4 é N para escolher 1 a menos que N, né? É N para escolher N menos 1. Então, o resultado disso dá N, ou seja, aqui eu tenho 5. E 7 para escolher 1 é N para escolher 1 dá N, ou seja, dá 7. 5 vezes 7 dá 35. Então, esse é o meu total de resultados possíveis. Então, a quantidade de resultados possíveis de ocorrer é a soma disso daqui. Bom, fazendo as contas aqui, nós vamos perceber, por exemplo, que esses dois vão dar 560. Esse de cima com o de baixo dá 210. Então, eu tenho 560 mais 210. Então, o meu total aqui é 770, tá? Então, basta somar isso daqui, né? Aqui dá 560. Esse de baixo com o de cima dá 210. Soma tudo, 770. Bom, é importante que a gente já veja, então, aqui, antes de calcular a probabilidade, né? Porque a gente precisa ver também o seguinte. O que eu quero que aconteça é exatamente esse caso e esse. Vamos entender por quê. O que eu quero que aconteça é que a comissão formada ela tenha 2 engenheiros ou 2 arquitetos. E aí pensa um pouquinho comigo. Como essa comissão ela precisa ter 5 profissionais, então para ela ter 2 engenheiros ela vai precisar ter 3 arquitetos. E para ela ter 3 arquitetos, ela vai precisar ter 2 engenheiros. Ou seja, eu só vou conseguir ter 2 engenheiros se eu tiver 3 arquitetos. E eu só vou conseguir ter 2 arquitetos se eu tiver 3 engenheiros. Ou seja, é essa situação formada aqui por esses dois do meio. Então, o meu total de casos favoráveis é exatamente esses 560. E o meu total de casos possíveis é 770. Eu espero que você tenha conseguido entender isso. Quer dizer, favorável, aquilo que eu desejo que aconteça. Que tenha 2 arquitetos ou 2 engenheiros, como eu disse. Para ter 2 arquitetos, eu preciso ter 3 engenheiros. Para ter 2 engenheiros, eu preciso ter 3 arquitetos. Como é um caso ou o outro, então eu tenho esses dois aqui representando aquilo que eu desejo. A minha probabilidade, então, vamos deixar aqui, ela é o resultado desejado, né? O número de resultados favoráveis, dividido pelo número de resultados possíveis. Favoráveis, aquilo que eu desejo que aconteça, tem 560. Possíveis de acontecer, dentro do que o problema quer, tem 770. Simplificamos isso, né? Tá aqui, cancela o zero. E dá para simplificar por 7.
Dividindo então isso por 7, nós temos 56 por 7, 8. 77 por 7, 11. Então, 8 sobre 11. Então, aqui a minha alternativa B, 8 sobre 11, é a minha resposta. Como eu disse, não é uma questão exatamente simples, tá? Mas é uma questão bastante interessante, bastante gostosa de fazer e de entender. Bom, gente, era essa a questão que eu queria trazer para vocês. Como sempre, eu espero que a explicação tenha sido simples e que vocês tenham conseguido entender. Se você gostou do vídeo, deixe um like. E a gente se vê então um pouco mais adiante para falar mais de probabilidade, para falar mais de combinatória, para falar mais de matemática. Fico muito agradecido de poder contar com você. Por hora é isso. Valeu. Um abraço.